Bom, pessoal, quem está falando de novo aqui é Carlos Eduardo. Eu vou então dar início a esse nosso novo webinar, que a gente vai falar um pouquinho ao longo desses 45 próximos minutos sobre um resumo da Bridge. Vou explicar um pouquinho rapidamente o que é a Bridge, mas um resumo de ações que nós estamos percebendo que alguns líderes de TI estão tomando frente a esse novo cenário brasileiro e internacional que ainda está muito incerto. Então a gente veio fazendo uma série de webinars sobre tendências, sobre assuntos novos no mundo de governança e gestão de TI, e a gente percebeu que muitas empresas estão freando esses assuntos agora, dadas as incertezas que estão se colocando no cenário político-econômico nacional. Então a gente teve uma conversa aqui internamente, a gente faz um webinar por mês, e a gente tomou a decisão de falar um pouquinho o que as empresas estão fazendo para se reconfigurar frente a esse ano de 2015, tá? Então, meu nome é Carlos Eduardo Carvalho. Quem já participa dos nossos webinars está acostumado a ouvir um pouco a minha voz. Eu divido as agendas com outros profissionais aqui da Bridge. Eu sou conhecido também como Cadu, profissionalmente, o pessoal já me chama de Cadu, então fique à vontade de fazer qualquer pergunta pelo chat, que no final, nos últimos 10, 15 minutos, a gente vai abrir um espaço para responder, tá bom? Pessoal, indo direto ao ponto, então. A Bridge é uma empresa de consultoria, nós fazemos parte do grupo Módulo. Nós somos especialistas em governança e gestão de tecnologia da informação e estamos atuando em empresas aí nacionais, internacionais, públicas e privadas, ajudando os gestores de TI a superar os desafios desse alinhamento necessário com as áreas de negócio. Tá? Então, vocês vão perceber pelo nosso discurso que a gente não entra no detalhe técnico do mundo da TI, por estratégia da empresa, mas a gente dialoga diretamente com coordenadores, gerentes e diretores de TI, como um braço direito de inteligência e competência para a superação de desafios estratégicos. Tá? Então, sem muito blá blá blá, pessoal, vamos direto para a nossa agenda, eu vou estender aqui a tela. E a gente tem 3 principais tópicos para tratar hoje. O primeiro deles é uma análise muito rápida do contexto atual. Antes de dar esse webinar, eu fiz um dever de casa e assisti mais de 10 outros webinars e li muita coisa e peguei os projetos que nós estamos fazendo para tentar fazer uma síntese do que o pessoal está falando. Tá? O pessoal, obviamente, é um pessoal de renome, quem está aí à frente do mundo das tendências, o Gartner, a McKinsey, a Forrester, outras fontes de economia. Então, eu quis analisar o que os principais pensadores aí, econômicos e tecnológicos estão dizendo sobre investimentos e cenário de TI, dado esse nosso contexto. Aí eu vou fazer uma síntese sobre isso. Tá? Depois, aí já para uma parte um pouco mais prática. Pessoal, só um minuto, por favor, que me reportaram aqui que a gente não está conseguindo, vocês não estão conseguindo ver a apresentação. Vou só dar um comando novamente de Show My Screen, que na verdade... Só um minutinho, por favor. Bom, pessoal, peço que vocês confirmem aí pelo chat se vocês estão conseguindo ver agora, porque já era para a tela ter aparecido para vocês, tá? Tá, pessoal, desculpa, então eu vou pedir só um minuto que a gente vai dar um comando aqui de transferência de tela. Peço desculpa só um minutinho, pessoal, para a gente resolver esse probleminha técnico, tá? Agora está aparecendo. O pessoal está conseguindo ver, então vocês estão na tela de agenda, certo? Ok, perfeito, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Caso vocês tenham mais algum problema aí ou de som ou de imagem, por favor, comuniquem aí imediatamente que a gente tenta consertar. Ok? Posso dar prosseguimento? Tá, pessoal, eu vou então estender a tela e vou começar agora o nosso principal assunto.
Então, a segunda pergunta que a gente quer trazer aqui para a gente pensar em conjunto. Como é que uma área de TI, como é que um diretor, um gestor de TI consegue ter ferramentas para gerar agilidade de mudança de foco? Provocativamente, eu pergunto para vocês, o pensamento que a área de TI de vocês tinha em abril de 2014, o que em 2014 a gente enxergava para frente e o que hoje a gente vê de cenário atual, provavelmente a gente tem um gap aí. Então, em 2014, a gente projetava o próximo ano, o próximo triênio, com uma visão de futuro. Hoje, essa visão de futuro, ela obviamente já está desconfigurada. Então, a gente tem agilidade. Vocês hoje, como líderes, coordenadores, analistas, gestores de TI, vocês percebem que as suas áreas de TI têm agilidade para mudança de foco? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, usando um método sugerido pelo COBIT. Tá? O resultado desse método, eu vou simular aqui um caso baseado em clientes nossos, ditam as prioridades que um CIO, que um diretor, que um gestor de TI tem que definir, setar para a sua área nesses tempos turbulentos. E no final a gente vai analisar os resultados desse desdobramento e vai abrir aí para perguntas. Eu vou responder o que vocês tiverem aí de dúvidas ou críticas. E obviamente, pessoal, isso aqui não é receita de bolo, isso aqui não é uma regra matemática. Quando a gente fala de governança de TI, a gente está falando de um campo muito amplo, muito novo. Então, obviamente, alguém pode ter uma visão contrária, complementar, e fiquem à vontade de colocar mesmo ou a sua opinião favorável ou a sua opinião contrária para a gente enriquecer, tá? Enriquecer o nosso conhecimento. O objetivo desses webinars que a gente faz mensalmente é trocar experiências e trocar conhecimento. Então a gente monta isso, apresenta para um grupo de pessoas, essas pessoas comentam, criticam, depois elas fazem download, depois elas mandam um e-mail, entram no nosso grupo do LinkedIn e a gente começa então a trocar informações, figurinhas sobre esse cenário de governança e estratégia de TI. Tá? Eu estou indo agora para o primeiro slide do nosso conteúdo. Tá? Então, qual é o contexto atual? A síntese do contexto atual eu coloquei nesses 5 bullets. Muitos de vocês, nas suas empresas ou organizações, fizeram um orçamento para a área de TI, provavelmente lá em julho, de julho a agosto, e aprovaram isso em setembro, outubro. Então, vocês previram para 2015 um ano que muitas empresas estão precisando voltar atrás. Então, em uma escala quase nacional, a gente está vendo cortes orçamentários, reajustes nos gastos de TI, vindo top-down, na maioria das vezes vindo top-down, para que a gente tenha um ano mais enxuto. Então, esse é um primeiro ponto de atenção. Segundo, muitas empresas estão dizendo o seguinte, olha, apenas aquilo que é projeto estratégico vai se manter on budget e vai se manter on time. Muitas outras iniciativas vão ser reduzidas, vão ser colocadas para um próximo ano, num talvez, ou vão ser descartadas. Então, já aí a gente percebe que as áreas de negócios, os principais diretores de negócio, estão colocando para a TI a responsabilidade de dizer o que é projeto que não pode cortar, ou projeto ou iniciativa operante, né, ou sustentação, que não pode reduzir, e aonde tem flexibilidade para redução. Essa já é uma primeira pressão que a gente percebe dos líderes que está em cima dos líderes de TI agora. A necessidade de responder de forma clara e precisa para os demais líderes de negócio, aonde eu posso cortar. E, obviamente, alinhando a justificativa disso com diretrizes e com novas metas do negócio. Tá? Uma outra característica que a gente percebe é grandes empresas, a maioria delas com headcount congelado para 2015, ou pior ainda, né, ou um ano de demissões. Então a gente está falando de um ano em que pouquíssima gente vai contratar e algumas empresas estão demitindo. Principalmente para TI, tá? Estou com foco aqui na minha fala em TI. Então a gente está com o orçamento sendo enxugado, uma necessidade maior de projetos apenas aqueles vinculados à estratégia, um grupo de pessoal enxuto e cada vez mais reduzindo, essa é a tendência do ano. A gente percebe diversas opiniões no mercado. Cada vez que passa a gente lê, o mercado de TI precisa de profissionais qualificados,
Eu chamaria isso de uma questão de descompasso estrutural. A gente precisa de algumas vagas que a gente não está preenchendo, mas a gente está abrindo mão de outras que seriam mais commodities, né? Que seriam mais terceirizáveis ou intercambiáveis. Então tem uma questão complexa aí por trás disso acontecendo também. Alguns perfis estão raros, a gente sabe disso, por questões de formação, e outros a gente está tirando ou terceirizando. Muitas empresas estão revendo seus contratos com fornecedores. Um cliente nosso nos chamou para fazer um trabalho de revisão e redução de 20% em 2015 dos custos de contrato de fornecedores. A primeira pergunta que nós fizemos é se a gente também entraria nesse custo, porque a gente cortar o nosso próprio projeto seria engraçado, né? Mas não foi assim, nós fomos contratados para analisar o desempenho e o vínculo estratégico de dezenas de fornecedores de TI para chegar até um número de 20% de redução. E aí fica aquela necessidade de entender o que é estratégico, quais são aqueles fornecedores de um nível tático que existe uma manobra de negociação, e aquele conjunto de fornecedores que entrega pacotes e serviços utility, que ali a gente vai brigar por redução de escopo, redução de valores ou troca de fornecedores. Tá? Então, assim, até o quarto bullet, a gente está falando de um cenário de defesa. Os acionistas estão se defendendo, os órgãos públicos estão analisando esses cortes orçamentários, esperando chegar até eles o impacto. Então ninguém está gastando o que não é necessário. Tá? Perdão, pessoal. Porém, no fim, a gente vê que, em paralelo a isso, cada vez mais as áreas de negócio estão falando que a TI é o motor de transformação digital. Então façam depois uma busca, transformação digital ou digital transformation no Google. Vocês vão ver a quantidade de pessoas escrevendo sobre isso. Transformação digital, pessoal, não é nenhuma novidade, mas é uma forma de dizer que não é a TI entregando projetos para o negócio, mas são negócios se transformando de fato, se reconfigurando digitalmente. Então, se eu tinha um modelo de negócio que era um modelo de negócio de locação de filme, todos nós vimos no nosso dia a dia uma transformação digital desse modelo de negócio. Então, outros tipos de negócios estão passando por transformações digitais. A forma como nós entendíamos a operação daquele business passa a não fazer muito sentido, uma vez que você tem formas de entrega do mesmo serviço usando meios de tecnologia. Então, tem gente apertando de um lado e tem gente puxando do outro. E aí o CIO fica com a pergunta, como é que eu faço então para montar uma organização flexível que enxuga o que é possível de enxugar, mas entrega essa transformação digital para o meu negócio? Nós passamos por um conjunto de projetos, aí citando agora alguns públicos, tá? No qual a fala da transformação digital está muito em voga. Agência Nacional do Petróleo, Tribunal de Contas, muitos desses estão com grandes projetos de automação das funções do negócio. Então, se você fazia uma tramitação de um processo de fiscalização de um agente do petróleo em papel, hoje em dia a gente fala do governo digital, a gente fala da automação desse fluxo de controle de multas e penalizações e ações frente a um fornecedor. Então isso acontece no público, isso acontece no privado, isso acontece na média e na grande empresa. Tá? Então a gente colocou aqui uma fala de uma CIO com quem nós conversamos recentemente, e ela fez a seguinte pergunta. A pergunta não necessariamente foi com essas palavras, mas eu traduzi aqui só para a gente ilustrar. Ela disse o seguinte: eu estou sendo pressionada pela diretoria para reduzir não só os custos da minha própria TI, mas eu tenho que ser o motor para identificar oportunidades de redução de custo das funções do meu negócio. Então a TI indo numa área, por exemplo, de operações e através de pacotes, serviços, entrega de soluções, ajudar essa área de operações a ter uma redução de custo, ganhar eficiência. Só que ao mesmo tempo, eles estão me cobrando por projetos inovadores, projetos de transformação. E ela fez uma pergunta não apenas para nós, mas para um grupo de pessoas que estava numa mesa. Como é que eu equaciono esses direcionamentos que parecem conflitantes?
ela se sentiu sozinha na falta de um amparo, de uma ferramenta, não de um software, mas de uma ferramenta conceitual, de um método, para que ela coloque no papel essas prioridades e esse método apoie, não responda automaticamente, mas apoie a decisão do que priorizar dentro da área de TI, então. Então, nos parece que a pergunta dessa CIO reflete a pergunta de muitos de vocês aí que estão ouvindo e de muitos líderes de TI hoje no Brasil. Como é que, ao mesmo tempo, eu monto uma estrutura que seja enxuta, mas que alavanque inovação, que faça a máquina de transformação digital continuar funcionando? Tá? Então, essa foi a pergunta que fez o Insight para a gente criar esse webinar. E antes de entrar agora na parte um pouco mais prática, que eu queria deixar aqui com vocês um legado, alguma coisa útil para vocês saírem desse webinar e conseguir tocar com os seus próprios passos, a gente deu aqui internamente na Bridge o nome de uma síndrome, a síndrome do professor Bugiganga. Para quem nunca viu esse nosso caractere aí de um desenho animado antigo, é o camarada que tinha todas as ferramentas embaixo do jaleco dele e, dependendo do que ele precisava fazer, ele tirava lá uma ferramenta, construía um helicóptero, uma escada, uma furadeira. E eu achei que muitos dos nossos clientes hoje, muitos dos nossos gerentes de TI, eles têm um pouco dessa síndrome do professor Bugiganga, que é a síndrome do faz aí. A área de negócio vira para o gerente de TI e fala, eu estou precisando de sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, faz aí. E em muitos casos, por questões hierárquicas, por questões políticas, por onde a TI está posicionada no organograma, pela maturidade de um método de portfólio, ou pela falta de maturidade de um método de portfólio, o faz aí, ele quase sempre recebe uma resposta, tudo bem, para quando? Para ontem? Para anteontem? É sempre esse o diálogo de grandes empresas que a gente está trabalhando no dia a dia. Tá? Então, uma característica que a gente entende como causa raiz de alguns problemas que precisaremos mudar com o método que a gente vai apresentar agora é a entrega de projetos direcionada para múltiplos clientes sem uma análise de efetividade para a empresa. Então, por que eu estou falando disso, pessoal? O primeiro passo para um CIO, para um gerente de TI ou para um líder de TI, caminhar no sentido de readequar o seu comportamento a esse cenário de crise, é entender o conceito de efetividade. E aqui, assim, o objetivo desses webinars não é ficar muito preso à parte conceitual, à parte acadêmica, até porque poderíamos falar sobre isso em outro fórum, né, fazer um artigo científico, explorar isso. Aqui é mais um bate-papo de mercado, mas o conceito de efetividade, muitas vezes, ele é esquecido ou ele é mal entendido entre os colaboradores das empresas. Então, a gente tem que escolher agora ações para a nossa TI que busquem efetividade. A efetividade ele é o somatório dos 3 itens que estão colocados aí no slide, na parte inferior direita. Eu tenho que fazer um uso adequado dos meus recursos. Isso significa ser eficiente. Então, eu tenho que ter a capacidade necessária, o número de staff necessário, não mais do que o necessário, apenas o necessário. Então, para começar a falar em efetividade, eu tenho que ser eficiente na estruturação dessa minha nova área de TI. Eu tenho que ser eficaz, eu tenho que atingir metas. Se eu tenho um projeto para ser entregue e esse projeto ele contempla 10 requisitos, ser eficaz é entregar os 10 requisitos conforme a especificação, conforme o solicitado, conforme o mapeado. Se eu entregar apenas 5 desses 10, eu vou ter um retrabalho ou eu vou gerar valor reduzido para o meu cliente. Então, eu estou sendo menos eficaz. Só que muitas empresas, a gente percebe que elas ficam focadas na eficiência e na eficácia. Então, chegou lá o diretor de marketing, falou com o nosso professor Bugiganga, o nosso professor falou, ok, vou fazer. Ele faz com o uso adequado de recursos, ele entrega aquilo que foi pedido, e para ele está satisfatório. Me pediram A, eu estou entregando A. Sendo que, na verdade, pessoal, o que os acionistas hoje estão querendo, o que a alta gestão está querendo, é efetividade. Eu preciso ter valor real entregue para o negócio a partir daquela minha iniciativa. Se eu fiz no tempo certo,
com os recursos certos e entreguei conforme o gabarito, mas aquele meu produto, aquele meu software, aquela minha solução não gerou um valor real para o meu negócio, não alavancou vendas, não trouxe novos leads, não fez com que minha marca valesse mais no mercado, não me proporcionou nenhum prêmio de qualidade ou nenhum driver de valor, vocês não foram efetivos. Então, fala de um diretor para mim ontem no corredor de uma multinacional aqui no Rio de Janeiro. Ele falou assim: Carlos, a gente por 10 anos tinha um voo de crescimento anual maior do que 10%. A gente sempre crescia. Então, por mais que a gente fosse ineficiente em alguns momentos, por mais que a gente tropeçasse, a gente entregava e o nosso resultado dos acionistas era sempre positivo. Nos últimos 2 anos, a gente não está crescendo. E é quando a gente não está crescendo que a efetividade passa a ser necessária. Porque às vezes você aceita ser um pouco menos eficiente porque o seu cliente está comprando lá na ponta. O resultado financeiro da companhia está satisfatório. Quando o resultado financeiro ou não financeiro, se você for uma ONG ou um órgão público que não tem essa vertente de lucro, mas o resultado da organização está sendo prejudicado, não tem outra opção. A gente na TI tem que trabalhar com o conceito de efetividade. E aí eu vou trazer, para a gente fechar essa introdução, 5 tipos de processos de negócio, entendendo um processo de negócio aqui como um alvo que a área de TI vai atuar. Então, eu sou uma área de TI de uma empresa de logística, eu estou vendo o processo de negócio acontecer, ou eu sou solicitado para entregar uma solução para esse processo, ou proativamente eu vou propor uma melhoria desse processo. Para a gente ser efetivo nesse novo cenário de crise, pessoal, a gente tem que saber para quem a gente vai entregar soluções e para quem a gente vai dizer não. E é muito bacana pensar de acordo com esses 5 bullets. Depois que a gente teve acesso a isso não é um conhecimento novo, mas é uma forma nova de empacotar um conhecimento já existente, fica muito mais claro o diálogo com os nossos clientes. Cada um de vocês imagina no seu negócio os processos acontecendo, o mundo real acontecendo. O diretor financeiro fazendo as suas atribuições, o diretor de marketing, a área de operações. E imaginem cada um desses fazendo os seus processos. E nós, como ofertantes de serviços, podemos entregar serviços para diferentes processos. Toda empresa tem aquele processo chamado processo de identidade. São processos que definem a visão da empresa para os stakeholders e para si mesmos. Existe uma empresa, pessoal, chamada Zappos, que foi comprada pela Amazon. Uma das principais identidades da Zappos, que também hoje é reflexo da Amazon, é o processo de relacionamento com o cliente. O processo de atendimento, dúvida, suporte, feedback, status, esse é um processo identidade da Zappos. Pela estratégia do fundador da empresa, um americano que se formou em Harvard, e assim que ele saiu da universidade, ele abriu uma empresa falando: eu vou ter o melhor atendimento ao usuário dos Estados Unidos. E ele colocou isso para rodar e a empresa dele foi vendida por mais de $1 bilhão. Então, o processo de identidade é aquele processo que ninguém questiona se você estiver fazendo um trabalho para ele. Qualquer melhoria num processo de identidade é uma melhoria bem-vinda. Os stakeholders percebem valor imediatamente. Se você perguntar, por exemplo, para um banco qual é o processo de identidade, vai variar de banco para banco. Não tem uma regra. É a estratégia do negócio refletida na forma como ela quer se diferenciar. Além dos processos de identidade, tem os processos prioritários. Processos prioritários são processos que fazem com que a máquina gire e o valor seja gerado. Então, a Zappos não funciona só do relacionamento com o cliente. Funciona da compra de insumos, da estocagem, da ordem até o pedido, da logística de entrega, do faturamento, até o dinheiro estar em conta e o acionista ser remunerado. Então, todos esses processos são, entre aspas, prioritários para aquele negócio. Aqui também existe um vínculo de valor mais imediato. Existe todo um conjunto outro de processos de suporte, que são processos que garantem a eficiência operacional que a máquina necessita. Então, por exemplo, um processo de contratação, desenvolvimento de pessoas numa fábrica produtora de latas de alumínio, ela é um processo de suporte. Ela não seria se a gente estivesse falando de uma empresa talvez
cuja pessoa fosse o ativo principal. Numa fábrica, não é o ativo principal. Então, são processos de suporte. Processos compulsórios são processos que nós temos que fazer e ponto. Eu tenho que fazer um controle de qualidade porque eu sigo as normas de vigilância sanitária da Anvisa, a NR17. Então, eu tenho que fazer esse processo também ele tem um vínculo estratégico com o meu negócio. E o mais engraçado é o último tipo, processos folclóricos. A gente faz, a gente sempre fez, a gente tende a continuar fazendo, mas a gente não sabe por quê. E muitas vezes a gente percebe a TI entregando sistemas, gastando recursos, mobilizando equipes para entregar soluções para processos folclóricos. Processos que não têm vínculo nenhum com efetividade. Então, Carlos, por que você trouxe isso num slide, num webinar sobre diretrizes dos CIOs? Porque se a gente, a área de TI, que olha para um negócio como uma área que presta serviço para clientes internos, não souber diferenciar os tipos de pedido, demandas de projetos que vêm para nós, a gente está longe do conceito de efetividade. Então, se vocês tiverem a oportunidade, deem notas, deem pontuações diferentes para cada um desses processos e foquem aquelas iniciativas de TI que têm respaldo, que têm uma pontuação, um somatório de pontuações maior do que as outras. Aqui é uma forma de ajudar o líder de TI a buscar esse caminho da efetividade. Só de curiosidade, um dos principais clientes nossos ativos hoje, a multinacional líder de mercado, ela tem o principal projeto mundial dela intitulado de Operational Effectiveness, efetividade operacional. Essa empresa não cresceu nos últimos 2 anos, logo veio uma diretriz de Atlanta para baixo, para que todos, Brasil, América Latina, Ásia, Oriente Médio, todos busquem a efetividade. Tá? Então, é só uma dica, é só um apoio para a gente entrar agora no método e sempre fazer o link que a gente está buscando entregar soluções para processos que sejam pelo menos de identidade ou prioritários. Tá? Vamos focar então nesses dois. Então eu fiz a introdução, agora é hora da gente falar um pouco algo mais prático. Tá? Como é que a gente entende que o mercado possibilita os líderes de TI a terem mais agilidade para se manterem estrategicamente alinhados com essas mudanças? Aqui a gente vai usar, pessoal, desculpem, como respaldo da nossa fala, um método que tem dentro do framework do COBIT-5. Esse método ele é um método que foi atualizado do COBIT 4.1. Ele não é totalmente inovador, ele é o mesmo raciocínio. Então, quem já conhecia esse método do 4.1, ele foi atualizado, tem coisa nova, mas é o mesmo raciocínio. Quem nunca ouviu falar disso, eu sugiro fortemente que anote para depois buscar entrar mais no detalhe. Porque, opinião pessoal, Carlos Eduardo, esse é um dos principais pontos que deveria ser usado pelos gerentes, diretores de TI, usando o COBIT. E muitos não conhecem. Tá? Então essa figurinha, pessoal, ela é simples, mas ela direciona como é que o método é feito. Primeiro, stakeholder needs, que são as necessidades das partes interessadas, são esses needs que direcionam a forma como a governança se comporta, a forma como a estruturação estratégica da área de TI se comporta. Essa figura diz o seguinte: se eu mudo o stakeholder need, eu tenho que mudar aquela parte de baixo. A seta é unidirecional. Depois eu faço um loop de PDCA e analiso o que eu estou entregando. Mas primeiro ponto, eu parto dos stakeholders needs para a definição dos objetivos da governança. Então, pergunta: será que os nossos stakeholder needs mudaram de janeiro de 2014 para abril de 2015? Eu diria que, estatisticamente, a resposta vai ser mais do que 50% sim. Em um ano, a gente teve uma mudança muito grande de necessidade de stakeholder. Um dos possíveis clientes nossos, estava negociando um projeto de planejamento estratégico de TI, me deu um feedback hoje que toda a diretoria de TI, toda a diretoria do negócio foi mudada. Questões relacionadas a seguradoras, questões relacionadas ao governo,
Então, peraí, você está falando que toda a diretoria foi mudada e você é o gerente de TI, é o superintendente de TI, obviamente você sabe que se você tem novos stakeholders, esses needs vão mudar. Agora, entrou uma lei nova, entrou um decreto novo, acionista está com desespero pelos indicadores financeiros. Você, enquanto CIO, ou você que aspira a ser CIO, deveria ter esse método como o seu braço direito de rotineiramente usá-lo conforme qualquer stakeholder need mude. CEO novo na empresa, atualiza esse método. Diretriz do Banco Central, atualiza esse método. Pessoal, se a gente quer remar para norte, todo barco se reconfigura para norte. Agora, entrou alguém novo e não é mais norte, é nordeste. Se você não tem esse método ou algum método, você vai continuar velejando o norte. O que vai acontecer? O seu norte é um lugar inóspito, não tem onde ancorar, vai acabar sua gasolina, vai acabar seu mantimento. Então, a essência por trás desse meu discurso é, você enquanto CIO, dado esse cenário de mudanças, tem que fazer essa reconfiguração on time. Você que eu digo, a sua equipe, óbvio. On time das diretrizes estratégicas da sua área. Como fazer isso? Existe um tal de Goal Cascade, que é a cascata de objetivos. Essa cascata de objetivos, a gente sugere que seja incorporada pelas áreas de TI como um processo. É um processo que tem que ser acionado pelo menos ano a ano. E quando qualquer assunto extracurricular, extraordinário for impactar uma área de TI, ele também é acionado. Então, defina um responsável por esse processo, primeiro ponto. Seja você mesmo o gerente, o coordenador, o diretor da TI, um analista de governança, um núcleo de governança, uma pessoa que entenda COBIT, alguém. Mas alguém tem que incorporar esse método para fazer a mudança de vela de acordo com as leituras dos stakeholder needs. A partir da leitura desses needs, eu identifico as enterprise goals, que são os atuais, importante a palavra atuais, os atuais objetivos do meu negócio, derivo isso para os objetivos que a minha área de TI quer ter. Vou dar um exemplo. Esse nosso cliente que eu citei, internacional, que era líder é líder de mercado, ele sempre teve uma meta de crescimento de volume. Volume de produção, volume de vendas. Recentemente, dado o cenário de crise, eles reconfiguraram a estratégia para aumento de market share, dado que o volume não vai crescer. Então, o volume dele não vai crescer, assim como o dos concorrentes não vai crescer. Tende a reduzir 2014 para 2015. Porém, agora tem um novo Enterprise Goal, que é o aumento do market share. Ok, eu não vou crescer em volume, mas eu quero pegar uma fatia maior do meu concorrente. De novo, eu estou mudando de norte para nordeste. A relação do impacto dessa mudança para uma área de TI talvez não seja tão direta. E de fato não é. Essa é a complexidade do assunto governança. Mas existe um apoio conceitual para isso. Então, o objetivo de descer de Enterprise Goal para IT Goal é você direcionar a vela do seu barco TI para aquele norte que agora os stakeholders principais da sua organização estão definindo. Tá? E uma vez que eu defino esse norte para TI, se eu quero ir para Nordeste agora, eu vou dar comandos para o meu time do barco para mexer na vela, para mexer na inclinação, para mexer em mantimentos. Então eu vou repriorizar os meus processos internos, os meus enablers. Então se eu quero ir para mais longe, se eu quero ir para um lugar que tem mais vento, eu preciso mudar os meus processos internos. Eu tenho que ter alguém em cima, tirar o pessoal de baixo, deixar todo mundo em plantão. Eu tenho que proteger a parte que não pode ser molhada do barco. Enfim, eu tenho que reconfigurar processos internos. Então, a primeira dica aqui, eu vou chegar no detalhe, eu vou mais fundo do que isso, tá, pessoal? Mas uma primeira dica é, se isso é novo para você, e você tem hoje funções de comando na TI, ou aspira a ter funções de comando em TI, isso deveria ser algo que está acessível, está visível, ou porque você faz, ou porque algum funcionário, colaborador, assessor seu faz. O tempo todo olhar quais são os meus IT goals prioritários. São esses. Esses hoje.
Se em julho a gente tiver uma mudança, câmbio subindo, se o dólar bater 3,60, provavelmente muitas empresas vão mudar os seus enterprise goals. Isso é um fato. E aí a área de TI tem que ser reconfigurada. Então, é ciclicamente, por isso que agilidade e foco. Se você é robusto e você é lento para fazer essas mudanças, você vai continuar ou vai passar a ser visto como alguém que não está alinhado ao conceito de efetividade. Porque você vai estar conduzindo projetos, iniciativas, não necessariamente vinculadas ao que essa organização demanda. Tá? Bom, pessoal, entrando um pouco mais no detalhe, depois eu convido quem tiver interesse a navegar pelo livro, na verdade é um PDF, o nome do livro é Enabling Process, que é uma das publicações do COBIT 5. Tá? O COBIT 5 não é um documento único, ele é um conjunto de documentos que formam o framework. Um desses documentos chama-se Enabling Process, e nesse documento você tem esse método bem detalhado. Tá? O COBIT sugere um conjunto de Enterprise Goals de 1 a 17. Ele lista com base em melhores práticas e análise de diversas organizações quais são objetivos típicos num nível de estratégia empresarial que uma organização pode ter. Aqui não é TI, aqui é negócio. E ele arruma esses Enterprise Goals de acordo com as dimensões do BSC, do Balanced Scorecard. Exemplo, tem empresas hoje que têm como objetivo de negócio estratégico gerar financial transparency, transparência financeira. Tem outras que não têm nenhuma relação com isso. Então, depende muito do negócio, da indústria, do setor. O que você tem que fazer é posicionar a sua organização nesses números. Eu sou um banco. Eu sou um banco brasileiro, respondo às normas do Banco Central, estou vendo o aumento cambial, estou vendo uma incerteza política e econômica, o novo ministro da Fazenda ainda não deixou muito claro qual vai ser a vertente dele. Então, como é que está hoje o meu Enterprise Goal? Eu tenho que me achar aqui dentro. Se eu sou uma fábrica que produz lata de alumínio, eu tenho outra forma de marcar um tique aqui na minha prioridade. Então, esse método, ele passa por dar um tique, ou sublinhar, ou como você quiser, em itens dessa lista de 1 a 17 que fazem sentido de acordo com o seu planejamento estratégico corporativo, com a estratégia do seu negócio. Carlos, eu escolho quantos? Não tem uma resposta, isso não é uma receita de bolo. Mas eu sempre falo isso, inclusive eu uso muito esse método em aulas de MBA, e quando eu passo o exercício para alunos de MBA, eu falo o seguinte: se você escolher dos 17, se você escolher 10 objetivos estratégicos para o seu negócio, pode ter certeza, você não vai fazer nada bem. Assim como o conceito de foco ele exige abrir mão de outras coisas, aqui o exercício também exige. Então, a escolha desses Enterprise Goals ela tem que ser sucinta, objetiva, que reflita de fato aquilo que é o mais prioritário. No limite, você pode falar que tudo faz sentido. Mas se você pegar as diretrizes estratégicas do triênio da sua organização, você vai ter alguma dica do que é mais crítico ainda. Então, você selecionaria os mais críticos. Eu vou explicar como, mas depois que você seleciona os mais críticos, você passa automaticamente a identificar o seu IT Goals. Os objetivos que a sua área de TI tem que ter para entregar aqueles objetivos de negócio que você definiu. Aqui é o comportamento do barco de acordo com a meta que foi dada de caminhar agora para o Nordeste. Tá? Então, são outros objetivos agora de TI que eu tenho que ter numa área de TI para entregar o alcance dos objetivos de negócio. Exemplos aqui, tá? Agilidade na área de TI, segurança de informação, processamento e segurança de aplicações. Então, são vários objetivos que podem muito bem estar dentro do seu PDTI. Muitas empresas, quando fazem PDTI hoje, de consultoria, ou próprias empresas fazendo internamente, usam isso como forma de definir prioridades estratégicas para a área de TI. Ok? Uma vez que você chega até os IT Goals, você vai para os processos de TI que são críticos, e o próprio COBIT ajuda você a montar o caderno de métricas. Então, se eu estou agora mudando o meu norte,
eu estou caminhando para novos processos e eu tenho que medir esses novos processos. Então, pessoal, até aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse método, ele é um método que vai desde a identificação do que a sua organização quer fazer a partir dessa mudança de cenário macroeconômico, até que métrica operacional dentro de uma área de TI eu tenho que colocar em vigor para fazer o correlacionamento, para subir, fazer a cascata inversa, para saber se eu estou alinhado, se eu estou entregando ou não. Tá? Esse quadro aqui é só um exemplo do próprio COBIT de sugestões de métricas vinculadas aos IT Goals. Então, se o meu objetivo estratégico de TI foi definido como agilidade, ele sugere um conjunto de métricas para você fazer o check constante se você está chegando perto ou não desse goal. Tá? Então, o fato é, se eu mudo lá em cima a prioridade estratégica, eu tenho que mudar dentro de TI. Eu tenho que ter agilidade e eu tenho que reconfigurar minhas prioridades. Isso impacta em processos, isso impacta no meu caderno de métricas. Eu tenho que medir certo agora. Eu tenho que passar a medir aquilo que vai me dar resposta para eu, enquanto CIO, sentar numa cúpula de diretoria e falar o seguinte, olha, estou fazendo o meu dever de casa. Eu estou alinhado com os senhores, eu estou trazendo aqui indicadores que mostram que a TI ela está na briga, como todos estão, e eu fiz aqui o meu dever de casa. Eu estou reduzindo X%, eu estou trocando isso, eu estou botando em nuvem aquele sistema, tudo isso vinculado a essas métricas. Tá? E agora, caminhando para um exemplo, pessoal, para ficar um pouco mais tangível, a gente fez o exercício como se nós estivéssemos analisando uma empresa que estivesse passando por isso aqui em vermelho, redução orçamentária dada a retração econômica. É pouco provável que alguém não esteja, pelo menos, com medo disso hoje no Brasil. Alguns setores da economia continuam crescendo, só que muitos estão de olhos abertos. Então, poderia ser um bom exercício. Uma organização que está passando por isso hoje, ela tem, dentro dos seus Enterprise Goals, a gente selecionou aqui 3 objetivos críticos. Carlos, por que você selecionou esses 3? É a minha leitura. A minha leitura com outros especialistas conversando. Não tem receita. É a escolha disso, pessoal, que vai fazer dar certo o seu projeto ou não. É por isso que eu gosto muito de lembrar que o framework do COBIT, ou qualquer framework, não gera resposta nenhuma para vocês. Ele gera mecanismos, ele gera suporte para você colocar a sua experiência, a sua inteligência em cima dele e extrair bons resultados. Se você começar errado esse método, você vai ter lá no final um resultado que às vezes não entrega nenhum valor para a sua organização. Então, o input desse método é derivado diretamente da experiência de quem está mexendo. Tá? Bom, aqui eu selecionei 3 objetivos estratégicos do meu negócio. Otimização do custo de entrega de serviços. Otimização dos custos dos processos de negócio. E buscar a produtividade operacional e do pessoal, do staff. 3 é uma regra? Não. Repito para quem esteja em dúvida ainda. Eu escolhi 3. Eu costumo indicar uma sugestão de 3 mais ou menos 1. Tá? 2, 3 ou 4 objetivos. Porque senão, isso é uma árvore. Se você começa com muitos, se isso é uma árvore que vai explodindo em etapas, no final você não tem uma priorização, você tem todos os processos ali listados, e não é isso que a gente quer. Então, essa organização, suposta organização que está passando por uma redução orçamentária, aprovou em conselho que esses 3 são os itens críticos para o próximo ciclo até o fim de 2015. Até o final do ano, pessoal, é fazer by the book, fazer com menos e monitorar o cenário externo. Então, selecionamos esses 3. Pegando esses 3 que a gente selecionou, aparece uma figura bem complexa aqui no meio de cima do slide, que é essa engrenagem de correlação. O COBIT ele tem uma engrenagem que faz a correlação do que você escolheu de Enterprise Goal com os IT Goals. Então a gente executa essa engrenagem, a gente faz essa análise matricial e chega até os até os IT Goals. A gente chegou até 3 IT Goals aqui. E aqui já tem um pouco de inteligência
do consultor, da pessoa que está trabalhando o método, para fazer uma limpa no resultado. O resultado pode ser maior, a gente limpa para ter um resultado mais enxuto. Então, a área de TI dessa empresa fictícia nossa, ela tem que ter 3 grandes diretrizes até o final do ano. Transparência nos custos, nos benefícios e nos riscos de TI. A otimização do uso de recursos e capacidades. E o uso adequado de aplicações, tecnologia e informação. E soluções de informação e tecnologia. Então, uso adequado quer dizer, volta lá aquele papo dos processos. Processos tabu, processos obrigatórios, processos identidade. O uso adequado tem um vínculo diretamente com isso. Isso mexe muito com o portfólio. A otimização de recursos mexe muito com processos, por exemplo, de capacidade, de configuração, de mudanças. E a transparência em custo tem tudo a ver com orçamentação, custeio, cobrança. Então, o nosso CIO fictício agora tem esses 3 bullets escritos no quadro branco que fica atrás da sala dele. Isso vai ficar escrito até o final do ano. Tudo que for feito em TI, todo orçamento que for solicitado, todo projeto que for colocado em pauta tem que ter um vínculo com o número 06, com o número 11 e com o número 08. Tá? Qualquer coisa que eu faça diferente desses 3 bullets, eu estou saindo do norte estratégico que foi definido lá em cima. E aí, de novo, eu estou botando vela para uma localização que provavelmente não é a que os meus stakeholders estão demandando. Então, a gente lê muito sobre alinhamento estratégico, virou um termo banalizado. Daqui a pouco vai ter um funk de alinhamento estratégico aí no mercado, porque todo mundo fala disso. Poucas pessoas estão conseguindo ter sistemática operacional de dia após dia recalibrar o seu alinhamento. Pode ser que você faça esse exercício hoje e dê um resultado. Mês que vem, sai o diretor de TI, sai o diretor de marketing, entra uma pessoa com uma vertente mais ousada, mais agressiva, que aproveite a crise para querer crescer no mercado. E se o cara quer crescer e você está retraído, você vai ter um choque ali de falta de entrega de valor. Então, fazer alinhamento estratégico é ter sistemática no giro desse método. Tá? E para fechar o exercício, tem uma outra engrenagem de correlação que deriva dos IT goals para os processos. Então, se eu quero transparência de custo, eu quero ter uma boa gestão de portfólio e eu quero ter, qual era o segundo? A otimização de recursos, de assets, eu preciso derivar isso para os processos internos da TI. E aí, usando o COBIT, o próprio COBIT, que hoje na versão 5 tem 37 processos, a gente chega até esse gabarito. O desespero que dá de ver um aluno de MBA ou um cliente, um gestor de TI nosso, olhando para o COBIT falando, são 37 processos, o que eu faço aqui primeiro? Para mim, tudo isso aqui é importante. O desespero que dá assim, e a gente sabe como resolver isso. Calma. Dos 37, vamos escolher ali 8, 6, eu não sei o número exato, mas alguns que você vai falar, esses são meus big bets, eu vou apostar nisso aqui. Agora, apostar nisso aqui porque você acha que aquilo é importante, é por sua conta e risco. Apostar naquilo ali porque isso veio do desdobramento estratégico do que o seu diretor, CEO, diretor-presidente ou conselho definiram como meta de negócio, você tem um respaldo muito mais forte. Então você vai para uma negociação muito mais maduro. Se eles perguntarem por que você está mexendo no catálogo de serviço, você vai mostrar uma escadinha de indicadores, porque você vai falar, olha, o catálogo de serviço, ele blá, 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 e você vai chegar na sua linha de argumentação até aquele Enterprise Goal. É isso que o COBIT te oferece. Tá? Não é fácil, é um trabalho sutil, é um trabalho sofisticado, mas é possível de ser feito. Internamente, com pessoas que se dediquem a isso, ou com apoio nosso, ou de qualquer consultoria. Tá? Nesse caso, a gente priorizou o processo de gestão do portfólio de serviços, o processo de custeio e orçamentação da TI, o processo de gestão de nível de serviço, o processo de gestão de fornecedores, o processo de capacidade e disponibilidade, o processo de mudança organizacional, gestão de ativos e configuração e gestão do Service Desk.
Carlos, o resultado do COBIT dá exatamente isso? Se eu fizer esse exercício sozinho, eu chego até esse gabarito? Não. Você chega até um conjunto maior, é uma árvore, e existe um trabalho final de, mesmo dentro de um resultado prioritário, você dizer, dentro dos prioritários, o que é o top prioritário. Porque, lembrando, se você entrar com muitas variáveis no começo do método, o gabarito seu aqui poderiam ser 37 processos. E aí você errou no método. A gente entrou com 3, chegou lá a 11, 12, eu fiz um corte, tirei alguns, coloquei um outro que eu achava que era pertinente. Esse é o trabalho da experiência de quem lida com COBIT. E chegamos a esse gabarito. Então, se eu tivesse que apresentar isso para a minha CIO, eu não conseguia uma figura igual àquela do começo, então eu botei dessa menina. Vamos supor que ela fez luzes aí, do começo do desespero do slide para agora. Então, a nossa CIO desesperada lá no começo, agora eu vou apresentar para ela o seguinte. Para o ciclo de planejamento estratégico da TI, que é o ciclo APO, você vai primeiro atualizar, revisar ou construir um bom método de portfólio de serviços. Vamos parar com a síndrome do professor Bugiganga e a síndrome do faz lá. Se você é área de negócio quer que eu faça alguma coisa, business case, comprovação de valor agregado, comprovação de vínculo com processos de identidade ou processos críticos, senão nós não faremos. A gente não tem orçamento, nem gente, nem foco para fazer tudo o que se diz do faz lá. Processo de planejamento e portfólio de serviços. Orçamentação base zero. Começaria agora uma base zero, mesmo que esteja atravessado no ciclo do ano. Vamos tentar entender o que seria o mínimo necessário para entregar aquilo que o negócio está demandando, nem mais nem menos. Renegociaria nível de serviço com as áreas clientes. Eu proporia que a nossa CIO patrocinasse uma... Pega os 300, né? Pega o filme lá 300, pega os principais guerreiros da sua TI, coloca eles em campo para renegociar nível de serviço. Se eu estou apertando o meu orçamento, amigo, a minha área de negócio, para alguns serviços, vai ter que esperar um pouco mais. Então, se eu entregava em 40 minutos o estabelecimento de um incidente de impressão, talvez agora eu tenha que negociar 8 horas, um dia. Então, isso também vem derivada dessa mudança de cenário dessa nossa CIO. Então, o processo de gestão de nível de serviço ele é totalmente relacionado a mudanças de orçamentação. Porque se eu tenho menos dinheiro, eu tenho que mexer nos requisitos de nível de serviço. Talvez o negócio tenha que aceitar eu ter uma morosidade um pouco maior, uma lentidão maior, uma falta de entrega para serviços não estratégicos. Tá? Eu tenho que ir nos fornecedores. Eu tenho que sentar com diversos fornecedores antes de sentar com eles. Eu tenho que analisar quem é o meu comitê estratégico aqui, quem são os 5, 6 fornecedores que fazem com que a minha empresa sobreviva. Quem gera as aplicações críticas, quem é o cara que não tem substituição no Brasil. De quem eu dependo. Esses você coloca num cantinho. Os outros, você tem que descer régua no contrato. Você vai olhar o contrato e vai achar formas de reduzir custo ali. Você vai tirar o que é supérfluo, você vai renegociar o utility, você vai colocar fornecedor em choque com o outro para ver quem dá o maior desconto. Faz parte do jogo, dado o cenário que a gente está hoje. Tá? Para fechar, penúltimo slide, traria para a nossa CIO, para os processos de gestão ali, da implementação e desenvolvimento de sistemas. A revisão dos acordos de nível operacional e dos acordos externos, ela de cara gera mudanças nos planos de capacidade e disponibilidade. Concorda? Se eu fiz um capacity plan projetando para um nível de serviço A, e vamos considerar que o nível de serviço A é um nível alto, uma qualidade alta de entrega. Então eu montei uma infraestrutura, virtualizei, contratei da Amazon ou fiz em casa. Agora o meu negócio aprova reduzir a qualidade de nível de serviço de A para F. Então eu fiz um downgrade da qualidade do nível de serviço. Para que eu vou manter a mesma infra instalada ou contratada? Eu tenho que rever isso. Isso é custo. Então o processo de capacidade e disponibilidade ele vem logo após o processo de nível de serviço pela revisão. Achar brechas de manter o mínimo de SLA acordado funcionando,
tirando as perfumarias. Agora, as empresas nesse momento, muitos profissionais estão buscando as cerejas para cortar. Então, o processo de capacidade e disponibilidade ajuda a achar isso. Pegaria meu time de análise de negócio e modelagem de processo e criaria neles esse conhecimento de tipos de processos diferentes. Faria um treinamento com esse time para só aceitar demandas que tenham um vínculo direto com as soluções para processos que são identidade ou processos que são críticos. Treinaria esse time para blindar demandas não vinculadas a assuntos estratégicos. Faria uma revisão do inventário de configuração de cara. O que a gente tem hoje? Qual a configuração dos micros das pessoas? Qual a configuração de impressão eu estou usando? Configuração de rede, de internet. O mindset agora é apenas o real necessário para o negócio. E para fechar, nos processos de suporte e entrega de serviço, no domínio DSS, atualizaria o catálogo. Eu tenho que atualizar o catálogo porque eu mexi nos níveis de serviço. Então eu tenho que comunicar e informar meus usuários. Eu tenho que comunicar de uma forma pacífica que agora nós estaremos um pouco mais retraídos, com menos capacidade. Tem que analisar isso, o impacto disso nos times que atendem, sejam eles terceirizados ou internos, talvez redimensionar o número de pessoas. Se eu tinha um atendimento que era nota 10, tinha 15 pessoas em primeiro nível atendendo em casa. Agora, como eu mexi nos SLA, pode ser que eu tenha que reduzir esse time ou terceirizar esse time. Eu tenho que buscar um aumento da FCR, da First Contact Resolution. Eu tenho que ser mais efetivo dentro da própria TI também. Entregar aquilo que é simples de forma rápida e só demandar do especialista, do meu sênior, aquilo que for um incidente grave, aquilo que for uma causa raiz desconhecida. E eu tenho que garantir responsividade. Se num mundo normal a nossa CIO ela era crucificada quando, por causa de uma falha de TI, uma loja de varejo parava de vender, imagina uma fila de uma loja de varejo de grande porte em que os clientes não conseguem passar o cartão de crédito, o cartão de débito, porque teve um incidente em TI. Isso num mundo normal, em que as empresas estão vendendo, pleno emprego, economia alta, isso já gera bronca, crise, estresse, às vezes demissão para um CIO. Imagina isso num cenário em que perder R$1 não é admissível hoje. Então, nesse momento, para essa atual conjuntura, nesse case que a gente está ilustrando aqui simbolicamente, a responsividade, isso é, a capacidade de reagir à crise no menor tempo possível, ela passa também a ser majoritariamente estratégica. Não é aceitável que o acionista perca valor porque a TI não entregou ou demorou no suporte. Então, assim, Carlos, você fez aqui uma mini consultoria? Não, eu fiz um exercício. Isso aqui é didático só, tá? Esses 3 exemplos aqui que eu coloquei não são uma sugestão da Bridge para empresas que estão passando por redução de custo. Isso é só um exemplo. Se alguma coisa que veio a calhar com o momento de vocês, bacana, legal, mas não era o objetivo. O mais bacana de tudo é chegar a um momento em que vocês entendam que esse pool de processos prioritários, ele é um pool dinâmico. Então, a síntese do nosso webinar hoje é apresentar o cenário atual, que muitos já conhecem, assistem aí na Globo News, Band News, etc. E apresentar que ferramentas você pode ter no seu braço direito para continuamente revisar se esses são, de fato, os processos prioritários. Essa lista aqui, pessoal, deveria estar exposta numa parede ou alguma coisa colada na mesa de reunião principal da área de TI, para que a gente nunca esqueça aonde é nosso porto seguro, aonde a gente se espelha para falar, estou indo no caminho certo. Se mudar a presidência, se a nossa economia melhorar, se a questão cambial melhorar, se o cenário de competição do seu negócio melhorar, você tem que sentar de novo, rodar esse método, validar com o seu negócio e provavelmente essa listagem de processos prioritários vai ser atualizada. Tá bom, pessoal?
Pessoal, é muita coisa para falar em 45 minutos, mas eu tentei ser o mais sintético possível e mostrar que existe, sim, uma forma sistemática de fazer alinhamento estratégico com base no COBIT, e isso, hoje, dado o cenário que a gente está vivendo, é vital. Se você nunca fez dessa forma, sugestão, lê um pouco, tem artigo sobre isso, artigo nosso, artigo de outras pessoas. Marca um conference com a gente, marca uma reunião, eu posso, se for acessível logisticamente, sem nenhum custo, eu posso me reunir com quem tiver interesse, apresentar como é que isso é feito num case de verdade, né, numa empresa de verdade. Isso é muito bacana de ser mostrado, é uma maturidade muito grande que o gerente de TI ganha quando senta com os gerentes de negócio e conversa alinhado com o objetivo do negócio, com o indicador do negócio. E, por fim, pessoal, uma prática que a Bridge tem é chamar as pessoas que fazem parte desse mundo de governança e gestão para fóruns especializados. A gente criou mês passado um fórum dentro do LinkedIn. A tela aí mostra o nome do grupo, é um grupo fechado. A gente só aceita nesse grupo profissionais que estejam atuando como coordenadores, gestores, analistas de TI de organizações que possam agregar comentários ou ideias. A gente publica artigos nossos, artigos de revistas como CIO, Gartner, a gente faz um repasse desses conteúdos e provoca discussões. Anuncia webinar, anuncia evento. Então, quem tiver interesse e não estiver participando ainda, sugiro vocês se juntarem a nós. Agradeço aí quem continuou até o final conosco no tempo. A gente teve um público bacana aí de pessoas assistindo. E eu vou responder agora algumas perguntas, tá? Pelo tempo, eu peço desculpas, mas não vou conseguir responder todas. O meu e-mail está disposto. Vocês têm total liberdade de me ligar, ou mandar e-mail, ou fazer qualquer tipo de contato com a Bridge. Tá? Bom, perguntaram o seguinte: Carlos, a área de TI da minha empresa fica perdida na hora de relacionar a realização de projetos e demandas com objetivos estratégicos da companhia, pois os objetivos são pouco claros e confusos. Também ficamos perdidos na hora de sensibilizar a área de negócio a realizar projetos que julgamos importantes. Como sensibilizar o board para que a gente tenha objetivos estratégicos bem construídos e definidos? Olha, o seu desafio, ele é um desafio de gênese. Assim, você passa... Tem o nome da pessoa que fez a pergunta? O Christopher fez uma pergunta que, assim, se você não tiver a validação por parte dos seus diretores, dos donos da sua empresa, do alto comando, de quais são os objetivos estratégicos desse negócio, você está em um oceano que sopra para vários lados e você não faz ideia de para onde ir. Então eu vou falar algo muito clichê agora, que vocês já falaram e já ouviram. Eu não sei nem de onde é, não vou nem ousar dizer a fonte, porque eu posso falar uma besteira aqui, mas se eu não sei para onde eu quero ir, eu não posso estar perdido. Se você não tem a validação disso, uma sugestão: use esse método do COBIT. Faz um trabalho de consultoria. Como é que um bom consultor trabalha? Ele chega com o cliente já com uma análise feita, já fez um trabalho de casa, ele coloca num quadro 2 ou 3 cenários, 2 ou 3 hipóteses, argumenta contra ou a favor das duas e pede uma aprovação, pede uma validação. Então leva para o teu board, se você puder, aquele quadro dos objetivos estratégicos de negócio do COBIT e fala o seguinte para o seu board, ou para a pessoa que representa ele. Olha, por mais que a gente não tenha isso claro, para eu, TI, direcionar internamente meus investimentos, eu preciso que você pegue uma caneta vermelha e rabisque ou sinalize 3 ou 4 itens dessa tabela aqui que você julga que são os meus drivers. Tenta ser proativo levando esse método para o negócio, porque às vezes eles mesmos, seres humanos mortais com dificuldades intelectuais, profissionais como eu, como todos nós, às vezes eles também não têm um balizador, um frame para tomar a decisão sozinho. Então já vi casos da TI levando esse método e ajudando o negócio a falar: ok, então eu estou priorizando 1, 4 e 9. Obrigado. Você sai daquela reunião levando para trás, fazendo o desdobramento para trás. Tá? Depois, Christopher, se quiser me manda um e-mail
que a gente avança um pouquinho nessa conversa. Tá? Tem mais algumas perguntas que eu queria comentar. Bom, o Carlos me chamou de Xará, então imagino que seja Carlos também. Ele falou o seguinte: concordo com a análise do cenário atual do país. O método COBIT realmente é uma solução para a situação. A barreira que vejo para a implantação é a maturidade dos CIOs e até dos CEOs para acreditar e saber utilizar o método. Por isso vejo uma grande oportunidade para quem está dominando as metodologias. Xará, eu concordo. Infelizmente, a gente banalizou esses métodos, a gente banalizou o conhecimento real que tem dentro desses modelos. Quando você vê provas de ITIL ou cursos de ITIL de COBIT sendo vendidos por R$ 40, quando você vê questões de ITIL sendo tratadas como uma decoreba da diferença de incidente e problema, você gera um descrédito para aquele diretor, para aquele líder, porque acha que aquilo ali passa a não fazer mais sentido. Então, de fato, existe muito conteúdo acadêmico de ponta dentro desses modelos. A experiência que os CIOs têm hoje com o uso do COBIT no Brasil é baixa, tá? Posso afirmar isso. Muitos usam o COBIT quase sempre para fazer um assessment de maturidade. O COBIT virou, para muitas empresas, grandes de consultoria usam o COBIT para chegar, fazer um assessment, dar uma nota de maturidade e dizer onde é que é a prioridade de crescimento de maturidade das empresas. Ele é muito mais do que isso. Então, tendo a oportunidade de viver mais o método, vocês vão ter muito chão aí para geração de valor dentro das suas empresas. A gente gosta muito desse papo conceitual sobre os modelos, a gente tem cursos, a gente vende cursos, que são cursos não voltados para certificações, mas são cursos voltados para a aplicação dos modelos. A gente tem artigo publicado sobre isso. Se quiser, se tiver interesse também, me manda um e-mail ou me liga. Eu apresento esse portfólio de cursos enfim, a gente pode trocar algumas ideias sobre isso. Tá? Bom, pessoal, o tempo está se esgotando, a gente tem um compromisso de fazer o webinar durante 1 hora e eu comecei 5 minutos atrasado, então eu vou encerrar agora. Agradeço a quem ficou até o final. Estou à disposição, como sempre. A Bridge vai continuar fazendo eventos como esse, uma vez por mês. Em breve, o nosso time de marketing aqui da Módulo entra em contato com todos para disponibilizar esse webinar que foi gravado e vai ser colocado para o streaming ou para download. E assim que possível, a gente divulga já a agenda do próximo conteúdo. Tá bom?